me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, em meio ao mar. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Aleluia, glórias ao nosso Deus, soberano, eterno, poderoso. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Mulheres que Transformam 2020. Nós queremos dar as boas-vindas a você, a sua família que está conosco, você que está lá em sua casa, né? Esse ano foi online, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e fará no meio das nosso meio, no meio da nossa igreja e em cada casa que está aí representada, a casa do Senhor. A sua casa é lugar de oração. A sua casa é casa de Deus, aonde o Senhor habita. E nós louvamos ao Senhor por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado. E nós queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso grupo Ministério Algo Mais que está conosco,
nessa conferência. Estamos aqui com o nosso pastor Júnior, queremos dar as boas-vindas ao nosso pastor, né? Queremos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas, e por isso nós estamos alegres. Você pode glorificar a Deus aí onde você está, e nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, e vamos convidar o pastor para estar abrindo essa conferência, nosso pastor Júnior, orando pelas nossas vidas. Você em sua casa será abençoado nesse tempo. Esse é um tempo que Deus escolheu para nós. Amém? Déboras, Rutes, Noemis, Raaves, Jaéis, não sei se tem plural de Jael. Sejam bem-vindos realmente todos a esse lugar, essa casa. Deus nos deu esse tempo, Ele tem operado, e orar faz parte da nossa respiração. Então, feche seus olhos. Daqui a pouco você envia esse link para um monte de pessoas que você puder, porque eu creio que a mensagem que Deus trará falará aos nossos corações. Vamos pedir isso ao nosso Deus. Feche seus olhos. Grande Deus, a sua noiva é um exército, e nós marchamos sobre a terra, debaixo da sua palavra, que é o caminho de Deus para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por nos coordenar. Obrigado por nos ensinar do jeito do Senhor, com a sua voz, com a sua palavra. Nós somos aqueles que caminham em novidade de vida por causa da sua novidade vindo até nós. Obrigado, Deus, por nos constranger, por nos levar ao arrependimento das nossas obras mortas. Nós queremos confessar ao Senhor as nossas faltas, as nossas negligências, omissões, aquilo que nos afasta do Senhor. Nós queremos abominar, nós queremos mandar embora, não queremos que permaneça na nossa vida, porque nós queremos uma sintonia com o Senhor. Queremos ouvir a sua voz, queremos aprender do Senhor, queremos receber do Senhor. E para isso nós precisamos que o seu Espírito venha até nós, nos constrangendo ao arrependimento sincero diante do Senhor. Que o seu sangue esteja aspergido sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada coração, para que tudo que nós fizermos, as nossas motivações, as nossas volições, todas elas glorifiquem o Senhor, engrandeçam o seu nome. A noite de hoje é uma noite onde o Senhor é glorificado através das nossas vidas. Receba os seus louvores, Deus. Receba os louvores dos nossos lábios, e que cada casa seja um templo vivo do Senhor, que em cada cômodo da nossa vida o Senhor tenha total liberdade para fazer o que quiser. Ensine-nos como filhos, ensine-nos como seu povo. Nós somos aqueles que precisam do seu direcionamento em todo o tempo. Que os nossos pés não vacilem, que as nossas mãos estejam limpas, que o nosso coração esteja puro, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos abertos para poder ver o Senhor, entender o Senhor, perceber o Senhor, e que da nossa boca o Senhor receba a honra, a glória, o louvor, as ações de graças, adorações subindo aos céus. Seja elogiado aqui, nessa noite, nessa conferência de mulheres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode convidar seu esposo, toda a sua casa, não é só para mulheres, né? Deus quer falar ao nosso coração, né? Muitas pessoas vão ser alcançadas pela palavra do Senhor, através das servas do Senhor. E nós estamos no nosso primeiro dia de conferência, né? Nós queremos também matar um pouco a saudade da conferência do ano passado. A nossa primeira conferência foi lá no nosso acampamento e foi bênção, né? E a nossa equipe de comunicação preparou algo para a gente matar a saudade. Então você vai agora matar a saudade de quanto você foi abençoada lá o ano passado na conferência de Mulheres que Transformam 1. Nós estamos hoje na conferência, a segunda conferência, né? E o tema da nossa conferência esse ano é resiliência. Nós iremos aprender. Você é resiliente? Amém? Amém. Nós iremos aprender, nós podemos desenvolver a resiliência. Então nós vamos matar a saudade agora. Vamos lá?
como este. Fui forjada para estar aqui, para um tempo como esse. Me levanto e digo sim. Sou estéreo, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí. Eu sou Ana, Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Oh, levanta-se hoje, levanta-se, mulher, Deus te escolheu. Sim, sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Sunamita, recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Esther, sou Ruth e Noemi, declare. Sou Ana, sou da vida, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou de Deus, sou mulher de Deus. Declare isso, creia. Eu sou mulher de Deus para um tempo como esse. Eis-nos aqui, Senhor. Eu sou. Que massa, gente! Que saudade deu agora da conferência passada. Mas o nosso Deus é maravilhoso e nos deu a oportunidade de estarmos juntas, mesmo separadas, né? Vocês aí na casa de vocês adorando a Deus e nós aqui. E em breve estaremos todos juntos para engrandecermos o nome do nosso Deus. Deus é lindo. Eu fiquei com muita saudade de muitas irmãs da outra conferência, mas o nosso Deus é bom. E nós iremos abrir a palavra do Senhor no tema da nossa conferência. O texto que nós escolhemos para o tema da nossa conferência, que é Isaías 40, o versículo 31. Vamos abrir a palavra do Senhor.
em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias. Mas os que esperam no Senhor, em quem você tem esperado, meu amado? Minha amada, em quem está depositada a sua confiança? Nós devemos esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos depender do Senhor. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis. Esse ano tem sido um ano de muitas dificuldades, muitas perdas, mas as nossas forças são renovadas no Senhor quando nós esperamos nele. Vamos colocar a nossa esperança, a nossa força, a nossa vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos leva a lugares altos, mesmo em tempo de dificuldade. Então nós podemos descansar que a sua fé, que a sua vida seja fortalecida pela força do nosso Deus. E nessa noite será noite de renovo. O Senhor falará poderosamente as nossas vidas, fortalecerá a nossa fé. Que os nossos olhos não estejam nos problemas, não estejam nas dificuldades, não estejam nas perdas, mas que os nossos olhos estejam no Deus da glória, que pode fazer todas as coisas. Nós vamos agora cantar a nossa música do nosso tema da nossa conferência desse ano, que é Nunca Me Deixou. O Senhor, Ele nunca nos deixou. No deserto, no vale, no monte, no palácio, o nosso Deus está conosco, Ele nunca nos abandona. Então nós podemos nos alegrar nessa noite. Você pode levantar do seu sofá, se você estiver no seu sofá, e você pode celebrar conosco a vitória do Senhor. Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade, na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim dos problemas, mas até esse dia verei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Ah, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá o fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei.
dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Não, nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome, porque em todo tempo o Senhor está conosco. A tua palavra diz que ainda que uma mãe que amamente esqueça do seu filho, todavia o Senhor nunca esquecerá de nós. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Seja em tempos difíceis, em tempos de fartura, em tempos de escassez, podemos experimentar do Senhor em todo o tempo da provisão do Senhor. Nós te adoramos nessa hora. Recebe a nossa vida, recebe essa conferência. Eu coloco nas tuas mãos cada pessoa, Deus, cada lar que está aí do outro lado. Senhor, faça algo novo, que o Senhor derrame graça, salvação, cura, porque o Senhor é o Deus de toda graça. Nós louvamos o nome. Exaltado seja o Senhor para sempre. Eu gostaria de pedir aos irmãos, antes da gente passar para a palavra, que nós iremos ouvir agora o recado do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de pedir que você, que está aí em sua casa, assistindo conosco, prestando esse culto, você não está assistindo, você está prestando um culto ao Deus da glória. Você vai tirar uma foto junto com a sua família para enviar para esse contato aí da nossa chefe de comunicação. Ela vai colocar o contato dela aí na tela e você vai enviar essa foto, se for possível, para a gente fazer uma surpresa amanhã, que será o último dia da nossa conferência. Hoje é a abertura e amanhã nós encerraremos com algo novo. Então mande sua foto, tira uma foto aí com toda a sua família, exaltando o Senhor, para enviar para nós. Nós agora queremos louvar a Deus e agradecer a nossa irmã, pastora, psicóloga, né, a pastora Edmar Bezerra, né, pela disponibilidade, pelo carinho de sempre, que tem sempre se colocado à disposição do Senhor, como uma serva do Senhor, usada por Ele. E nós ouviremos agora o que Deus tem a falar com as nossas vidas através da instrumentalidade da pastora Edmar. Então você fique atento, abra seu ouvido e fique ligado, porque o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Conferência Mulheres que Transformam 2020, chegamos, boa noite, que a graça do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja agora sobre cada mulher inscrita e online conosco neste momento. Que bom tê-las conosco e que bom que hoje, nessa noite, juntas como mulheres do reino, nós vamos compartilhar um pouquinho do céu para as nossas vidas, amém? Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. De uma forma particular, a minha satisfação se dá porque eu entendo que essa conferência, ela tem sido usada por Deus para potencializar destino de mulheres, para que elas possam alcançar seu alvo, para que elas possam viver o propósito de Deus aqui na terra. Que bom. Então vamos andar juntas esses dias? Que bom. Escutem uma coisa, esse tema que nós vamos trabalhar na conferência é um tema extremamente oportuno, né? Porque ele vai se dar
nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, momentos de grandes desafios para nós mulheres. Quando a gente pensa no tema resiliência, quando a gente pensa nesse tema que é tão usado pela psicologia, a gente se vê totalmente desafiada agora para exercitá-lo, para praticá-lo, para viver uma vida resiliente. Eu particularmente tenho uma vida que é movida por desafios em várias esferas. Você tem a sua vida movida por desafios? Você entende que Deus tem um propósito para a sua vida? Você entende isso? Você entende que você, como mulher, foi projetada no coração de Deus para viver um destino extraordinário aqui na Terra? Você já se percebeu vivendo esse destino? Deixa eu dizer uma coisa, você não está aqui na Terra a passeio, nem você está aqui na Terra por acaso. Toda a sua história, toda a sua vida até aqui, ela tem sido conduzida e ela tem sido lapidada e alinhada por Deus para você alcançar o destino. Deus tem para você um propósito maravilhoso nessa terra. E aí o termo resiliência ele entra, porque é onde nós vamos desenvolver comportamentos específicos para avançarmos no nosso destino e para avançarmos no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou ler um texto com vocês, mas antes de ler esse texto, eu quero pensar um pouquinho no conceito de resiliência, né? A gente vê muito esse termo nas redes sociais, a gente vê muito esse termo em postagens, em memes, mas às vezes a gente não tem noção do que ele significa. E eu preciso que vocês tenham noção para que a gente possa avançar nas páginas maravilhosas da Sagrada Escritura. Veja bem, esse termo, antes de ser usado pela psicologia, a psicologia, na verdade, tomou emprestado da física. A física foi quem usou esse termo. Então, o que é resiliência na física? A física vai falar de ser resiliente, do resiliente, como a propriedade que alguns corpos têm ou apresentam, de voltar à forma original após ter sido submetido a uma pressão extrema, a uma deformação extrema. Então ele é deformado e depois ele volta, ele tem essa condição, essa capacidade de voltar ao seu estado natural, ou original, como você queira chamar. Sempre que eu penso nesse termo da física, eu lembro do elástico. Quando eu era criança, em um dos estados que eu morei, a gente brincava, as meninas brincavam com elástico. A gente pegava o elástico, esticava e fazia um movimento assim no elástico de entrelaçar as duas amigas aqui na mão. Depois a gente soltava e o elástico voltava para a forma original. Então ele esticava muito e a gente deformava o elástico todo, mas quando a gente soltava o elástico, ele voltava para a forma original. Então, esse é o conceito da física. Então, a psicologia toma emprestado esse conceito para aplicar ao indivíduo, à subjetividade humana. Mas em que condição? Nessa condição de adaptar-se a situações adversas, de enfrentar e adaptar-se a situações adversas. A gente lê isso muito nos livros de psicologia, nas correntes psicológicas, mas eu vou um pouquinho além. Então, é essa condição que a gente tem, essa capacidade que a gente vai desenvolver de enfrentar, se adaptar e crescer e amadurecer nas situações adversas, nas mudanças que nós enfrentamos em nossas vidas. Então, vai um pouquinho além, a psicologia amplia um pouquinho além, não é só voltar à forma original. Eu vi muito agora no período da pandemia as pessoas dizendo assim, meu Deus, e ainda estão dizendo, né? Porque nós ainda estamos em pandemia, a pandemia ainda não acabou. Aqui no nosso estado, eu não sei de onde é que você está ouvindo, mas aqui em Sergipe a gente flexibilizou o isolamento. Mas a pandemia continua, né? O vírus continua aí ativo. E os cuidados nós precisamos ter ainda. Fechando parênteses, então seria a ideia, eu escutei muito nesse tempo dizerem assim, eu quero que acabe logo para a gente voltar ao normal. Será que é possível voltar ao normal depois de tudo que vivemos esses meses, nesse ano?
Será que é possível? Pensando na subjetividade do indivíduo, pensando nessa condição do indivíduo de ser resiliente, não haverá um normal. Não teremos um novo normal. Estamos saindo dessa pandemia. Alguns de nós foram esticados ao máximo e nós vamos sair de forma, espero que muito mais madura, muito mais aperfeiçoadas no Senhor, muito mais conscientes do destino que temos, mas normal talvez não seremos mais. Eu vou falar no meu contexto, com certeza eu não serei mais, porque muita coisa foi mudada, houveram muitas mudanças em várias esferas. Então, que exigiram de nós uma condição resiliente. E cada indivíduo vai reagir de uma forma. Quando Deus, e eu chamo o engenheiro divino, ele formou o homem com essa condição de adaptar-se, de amadurecer, de crescer, de cada dia mais ser parecido com ele. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, tá certo? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro esse conceito para vocês, porque eu vou falar de uma mulher na Bíblia que, como nós, nesse tempo, ela, a sua época, viveu alguns desafios de mudança que ela precisou enfrentar. Então vamos pensar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo de número 1, nós vamos falar de Ruth. Geralmente quando a gente lê o livro de Ruth, é um livro curtinho, né? No Antigo Testamento só tem 4 capítulos curtos. E quando nós lemos o livro de Ruth, nós damos um grande destaque a Noemi, né? Eu sempre escuto as pessoas darem muito destaque a Noemi. Noemi teve a sua importância, mas eu quero hoje andar com você nessa noite pensando em Ruth, em algumas qualidades de Ruth, em alguns comportamentos de Ruth, em algumas atitudes de Ruth. Você vem comigo? Vamos comigo entrar nessa aventura de observarmos a vida dessa mulher impressionante? Então vamos lá. O texto, à medida que eu for falando, você deixa a sua Bíblia aberta, tá certo? Ruth, capítulo 1, o texto vai dizer assim: sucedeu nos dias dos juízes, em que os juízes julgavam a terra de Israel, houve uma fome grande na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar os campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem, Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofra e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, quando a gente lê esses versículos iniciais do livro de Ruth, a gente percebe o contexto em que Ruth está inserida. Então, o livro diz, no capítulo 1, versículo 1, que isso aconteceu nos dias que os juízes julgavam a terra de Israel. Esse período histórico para a nação de Israel é um período extremamente difícil. Por quê? Porque é um período em que Israel sai do deserto, habita agora na terra que mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra abençoada, é uma terra onde Deus age entregando ao povo a bênção da presença, da provisão, mas o povo perde o rumo nessa terra. O povo se afasta uns dos outros e se afastam de Deus. Então, por conta disso, eles vão sofrer por conta de se afastar de Deus, eles vão viver agora sobre o jugo dos inimigos, a fome vai assolar, então eles são o tempo todo perseguidos e precisam enfrentar os desafios da vida, desde a fome, desde da perseguição, da escassez, da guerra, dos problemas familiares intensos. Então a gente vai ver esse cenário escuro, sombrio, onde essa história de Ruth se dá.
Tanto que a família em que ela vai ser inserida é uma família que foge desse ambiente. Eles tentam fugir desse ambiente. Porque lá na terra de Israel a fome estava assolando. Então eles correm e vão para Moabe. Eles fogem. Entre um juiz e outro, entre uma opressão e outra, eles fogem da fome e da opressão e vão para Moabe. Lá em Moabe, o chefe da família morre, os filhos casam e é onde Ruth entra na história. Então Ruth entra na história e ela entra na história de pessoas que já estão marcadas pelo sofrimento, pessoas que já estão marcadas pela uma vida dolorosa, uma vida de lutas. E aqui eu quero parar para pensar um pouquinho com vocês uma coisa. Quando a gente está pensando em ser mulheres que transformam, que é o tema dessa conferência, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como mulheres do reino e que estamos assumindo o legado de transformar ambientes, nós precisamos estar conscientes de que nós, em todo o tempo, vamos enfrentar situações adversas. É uma realidade, é um princípio do viver. Se você vive, você vai ter luta. Na verdade, quando a gente nasce, a gente já nasce lutando. Porque a gente já sai do ventre da mãe numa luta pela sobrevivência. A gente quer a luz, a gente quer o ar, a gente quer se adaptar àquele ambiente novo que não é mais o útero aconchegante da nossa mãe. Então, a vida, desde a hora da concepção, a hora do nascimento e até a hora da morte, ela fala de luta. Luta pela sobrevivência. Então, Jesus próprio vai falar isso, né? No mundo nós teremos aflição, mas teremos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se você é mulher, se você quer viver o seu legado, você precisa estar consciente que aqui, nessa construção de mulheres fortes, empoderadas pela realidade do céu, pela palavra de Deus, nós enfrentaremos lutas. Certo? Então Ruth, quando ela entra, é o primeiro ponto que eu quero destacar, quando ela entra naquela família, naquela casa, ela entra e ela descobre que já está entrando numa família que está vindo de vivências difíceis, de tempos extremos. E ela casa. Porque o pai, o texto vai dizer no versículo 3, que ele morre no versículo 3, e no versículo 4 os filhos tomam mulheres. Então aquela casa já não havia mais o sacerdote, o chefe, né, do clã ali. Já eram os filhos que já estavam tendo que assumir esse papel, que era muito comum nessa cultura, essa transição quando o chefe morria. Então Ruth, ela fica ali naquela estrutura com aquele marido, aquela sogra, aquele cunhado, aquela cunhada. A Bíblia diz que eles vivem 10 anos. O que é que eu quero dizer aqui? E eu vou só para o versículo de número 5. E morreram também ambos quem? Os filhos, o marido de Ruth, Malom e o cunhado, Quilion, e ficando assim essa mulher desamparada, Noemi, dos seus 2 filhos e do seu marido. Então Ruth, ela vai enfrentar, depois de 10 anos casada, ela vai enfrentar a situação do desamparo. E é importante a gente entender que a situação difícil ela acontece, que a situação difícil ela é real e que eu preciso, se eu quero avançar vivendo o destino, por isso que eu comecei perguntando do destino, se eu quero avançar vivendo o propósito, eu preciso ter essa consciência clara que existe. Hoje a gente está numa luta com a indústria farmacêutica, né? Porque a indústria farmacêutica agora dopa as pessoas. A gente teve muito isso na pandemia, as pessoas buscando um remedinho, e remédio ele é necessário, só abrindo parênteses, remédio ele vai ser necessário usar em alguns momentos da nossa vida, mas isso virou quase que um vício, né? As pessoas tomando remédio para não enfrentar a realidade. Então elas ficavam dopadas e não enfrentavam a realidade. Quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala de mulheres que transformam, a gente precisa enfrentar o momento de dor com consciência. Algumas mulheres que eu acompanhei durante esse momento, elas enfrentaram e estão enfrentando o luto. Elas estão enfrentando a quebra das suas empresas.
porque algumas empresas faliram, elas estão enfrentando a doença na sua casa, a mental, a espiritual. A OMS, ela diz que em cerca de 30 milhões da população mundial, alguma pessoa tem transtorno mental. Você pode confirmar isso comigo? Quem não conhece ou não tem alguém próximo que sofra de um transtorno de ansiedade, de uma depressão em algum nível, leve, médio, grave, que não sofre de um problema, de um pânico, de um toque, de uma codependência emocional. Então, a gente está aqui e a gente precisa ter consciência da situação que nós estamos enfrentando, porque só assim eu vou estar pronta para avançar para o meu destino. Deus, ele não potencializa destino na alienação. Deus é um Deus de realidade. Deus é um Deus do aqui e agora. Deus é um Deus do hoje. O que é que eu tenho hoje? O que é que eu tenho para hoje? Quando a gente fala de resiliência, eu falei do esticar. Eu estou falando dessa condição de, na minha situação diária, eu ser esticada e, né, ter consciência que eu estou sendo esticada pelaquela circunstância, mas que eu vou voltar mais forte. Eu costumo sempre que pensar em resiliência, trazer a minha memória, psicologicamente falando, espiritualmente falando, trazer a minha memória a ideia do deserto, porque a Bíblia no Antigo Testamento fala dos desertos e do florescer nesse deserto. Nós, mulheres que transformam, são mulheres que florescem no deserto. São mulheres que florescem em meio à dor, são mulheres que florescem no momento em que são confrontadas com ambiente e circunstância totalmente, absurdamente dolorosas, né? Então, Ruth, ela enfrenta essa situação, ela tem consciência dessa situação, ela não foge dessa consciência, ela não quer dormir. Já aconteceu com você, de você querer dormir? Eu quero dormir para esquecer isso. Eu quero dormir para ver se quando eu acordo, eu não estou mais pensando nisso. Eu quero ir para algum lugar longe disso. Não vai funcionar. Nós somos modeladas, lapidadas no meio desse deserto, no meio dessas condições, no meio dessas circunstâncias. Então, a primeira coisa, eu preciso enfrentar o meu contexto, seja ele do que for, de que dor for, de que circunstância for, eu preciso encarar a dor. Você não vai ser curada fugindo da dor, você vai ser curada na hora que enfrenta a dor. O segundo ponto é que não preciso só ter consciência, mas eu preciso também me posicionar diante da dor. Porque tem gente que tem consciência e adoece mais, não faz nada, paralisa, né? Mas Ruth, ela tem uma atitude diferente, que é o segundo ponto. Eu quero que você leia comigo lá a partir do 16. Olha o que é que vai acontecer lá no versículo 16. Na verdade, do 12 em diante, a gente vê Noemi decidida a voltar para Israel, porque agora ela tá só, ela tá angustiada, ela tá amargurada. E ela decide voltar para sua casa, para os seus parentes, para sua terra. E ela despede as noras, porque as noras não são israelitas, as noras são moabitas. E ela despede para que elas possam casar, para que elas possam ter uma vida mais confortável. O texto diz que elas choram, as duas no primeiro momento insistem em estarem juntas, mas Ofra vai embora e Ruth faz uma declaração fantástica, que aí eu quero ler com vocês, que é o segundo ponto que eu quero destacar, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: disse, porém, Ruth, não insista comigo para que eu te deixe e me afaste do meu pé de ti, porque aonde quer que você for, eu irei, aonde quer que você pousar à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja que atitude impressionante, gente. Ruth estava sofrendo. Ruth agora estava com uma nora, com uma sogra, ela que é a nora, com uma sogra
angustiada. O texto diz que ela quer que mude o nome dela para amarga, para Mara, que significa amarga. Ela estava amarga, a alma dela estava amarga. A sensação dela é que agora tudo havia sido destruído para ela. Você já imaginou estar do lado de uma pessoa assim? Tem muita gente que quer correr para longe. Sem falar no luto dela, ela perdeu o marido, ela não tem mais para onde ir, ela não tem mais para onde voltar. E até se voltar, se precisasse reconstruir a sua vida, não seria fácil. Mas Ruth, ela decide não fugir. Apesar da insistência de Noemi, dela ir embora, dela refazer a vida dela, ela decide enfrentar junto com Noemi aquela situação. Ela decide enfrentar aquela dor, ela decide enfrentar e viver com ela aquele momento. E é impressionante a declaração dela: pare, minha sogra, de insistir comigo, pare, eu não vou desistir. Talvez essa noite aqui você veio para essa conferência e você pensou aí no seu coração: eu estou cansado, eu vou desistir, eu não aguento mais essa situação. Ei, pare aí. Deus lhe trouxe aqui essa noite para você pensar que agora é hora de você se posicionar, é hora de você enfrentar. Nessa conferência você está recebendo chaves, você está recebendo ativação para enfrentar esse momento. Esse momento não define o seu destino. Esse momento não define o propósito que Deus tem para a sua vida. Não acabou. Não acabou. É preciso que você olhe para frente. É preciso que você levante a cabeça agora e olhe para o céu. Faça como o salmista: leve os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ruth, ela toma aquela decisão determinada. A ideia do texto é que ela já tinha de pronto determinado isso no seu coração. É o que Deus deseja para você. Não desista, não desista. Deus vai fazer você viver nessa terra os melhores dias da sua vida, porque você vai florescer. Você vai florescer nessa terra. E aí a gente avança para o terceiro ponto, que está lá no versículo, ainda no versículo 12, né, um pouquinho. Ruth não só decide no seu coração determinadamente, assim, de forma muito enfática, enfrentar a dor, mas também ela não decide ficar só. Ela poderia ser também desprezada no seu povo, ser rejeitada pelo seu povo. Muitas das mulheres daquela época que enfrentavam essa situação acabavam na prostituição, porque ninguém queria casar com elas de novo para dar descendência, porque não tinha como. As pessoas gostavam de começar a sua vida, preferiam começar as suas vidas do zero. Mas Ruth, ela decide ficar junto com a sogra. Ela não se isola. É muito comum quando a gente está enfrentando situações difíceis, a gente isolar, a gente se isolar, a gente se afastar das pessoas, se trancar no quarto, não querer falar com ninguém. Eu mesmo já quis algumas vezes ficar assim, mas escute, o reino de Deus é um reino plural. É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo, então é um sustentando o outro. Nós temos pessoas que nos sustentam. Essa conferência é uma ferramenta que Deus usa de sustentação para você, para dizer que você não está só, para você não se isolar. É você andar junto de outra mulher que vai potencializar o seu destino, que nesse ambiente de dor vai enfrentar junto com você a dor, que vai orar por você, que vai abençoar a sua vida. Então Ruth fez isso com Noemi. Você pode fazer hoje com outra mulher aqui que está nessa conferência, outra mulher que está lá com você na comunidade de fé que você participa. Você não está só, não precisa se isolar, você pode chorar com outra pessoa, você pode compartilhar a dor com outra pessoa. Em tempos, e a resiliência ela vai acontecer à medida que a gente vive essa realidade de mulheres que transformam e são transformadas porque andam juntos. Já ouviu o ditado: juntas somos mais fortes? Juntas somos mais fortes. E Ruth não se isolou, então não se isole, saia. Até quando Elias quis ir para a caverna, Deus deixou um tempo depois disso. Deus disse: saia que tem pessoas que vão andar com você. É assim, porque Deus já preparou. Então,
esse é o terceiro passo. O quarto passo que eu quero falar com você é que Ruth, tendo consciência, só recapitulando, tendo consciência da situação adversa que ela está enfrentando, decidindo enfrentar a dor, decidindo não se isolar, ela agora começa a agir com disposição e criatividade naquele ambiente. O texto diz que elas voltam para Israel, lá em Israel totalmente desamparada, sem bens, porque quando eles saem os bens é tomados por outros, sem bens, sem casa, sem, como diz o ditado popular, sem eira nem beira. Mas Noemi, muito amargurada, muito depressiva, num estado de tristeza intenso, apesar de estar ali com ela, compartilhando a dor, mas... Então, naquele ambiente, Ruth se posiciona com disposição e criatividade. Versículo de número 2, capítulo de número 2, versículo 19. 2:19, vai dizer assim... Então dissera a sua sogra: onde você colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse como nome que o nome do homem para quem trabalhei é Boaz. Então veja que Ruth, ela se dispõe aí. Ela não para, ela diz: olha, minha sogra tá difícil, mas eu vou sair. Eu não vou ficar aqui parada, só lamentando, ó céus, ó vida, ó azar. Não foi essa a atitude de Ruth. Ruth, ela investiga o que está acontecendo naquele lugar. Ela sabe que é tempo de colheita. Ela sabe que ela pode rodar, ela pode descobrir algumas colheitas. E tinha uma tradição dos israelitas que deixavam cair algumas espigas para os pobres. Ela descobre essa tradição e ela age com criatividade. Ela vai para onde está, né, as mulheres trabalhando. E quando eu digo disposição, é porque se você for ler no texto, o texto vai dizer que ela trabalhou duro o dia todo. Ela queria que aquela situação fosse transformada, fosse revertida. Ela sabia que aquela situação, no Deus que ela disse que serviria, fosse revertida. E ela fez isso. É outro papel importante. Às vezes você está pensando aí: meu Deus, eu não tenho mais nada. Não, isso é uma mentira de Satanás. Eu não posso fazer mais nada. Não, isso é uma mentira de Satanás. Eu não sou mais nada. Não, isso é uma mentira de Satanás. Deus é o Deus criador. E o seu Espírito, ele nos dá a criatividade de avançar. Agora mesmo, nesse período de pandemia, eu vi mulheres que tiveram as suas empresas junto com seus maridos fechadas, decretadas falências, e elas alçarem voos altos e poderosos de criatividade, abrindo negócios novos. Em Deus, fantástico, e Deus fazer prosperar. Então, é uma disposição do meu coração. O que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Quando Deus foi abrir o mar lá para os israelitas: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Eu vou usar a vara. O que é que você tem na sua mão? É o seu artesanato? O que é que você tem na mão? É a capacidade de escrever textos, de corrigir textos? O que é que você tem na sua mão? É o que Deus vai usar com criatividade para você avançar e alcançar seu destino. O que é que você tem na sua casa? É o que Deus vai usar. Quando Deus ele quis abençoar lá a casa da viúva e o profeta chegou lá: o que é que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Faça o pão para mim com azeite e com a farinha. E o texto diz como aquela mulher foi abençoada com aquele pouco de azeite, com aquela farinha, porque Deus operou ali a multiplicação. O que é que você tem na sua mão?
Entrega a Deus, coloca diante de Deus e com disposição se levante desse lugar de apatia, porque você vai ver o azeite da sua botija multiplicar, porque você vai ver a resultado da sua colheita ser abundante, além do que os seus olhos podem imaginar. Essa é uma noite, mulheres que transformam, nessa conferência de a sua realidade de escassez ser transformada numa realidade de abundância, mas você precisa se levantar desse lugar. Você precisa se levantar com disposição e com o espírito de criatividade que vem do nosso Deus, porque Deus vai fazer o seu ambiente florescer. Resilientemente, levante-se, levante-se e ande. É hoje para você levantar e andar. O outro ponto que eu já estou caminhando lá, quase chegando no final. Meu Deus, como eu gosto de estar aqui com vocês, se deixar eu fico o tempo todo. O quinto ponto que eu quero falar está lá no capítulo 2 ainda, só vou ler 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 11, que vai dizer assim, no 6, e respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Versículo 11, e respondeu Boaz, disse-lhe, bem me contou quanto você fez a sua sogra depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e tua mãe, a tua terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes você não conhecia. Queridos, quando nós nos posicionamos, enfrentando a nossa dor, saindo do isolamento, agindo com disposição e criatividade, permitindo que o Senhor nos ajude a enfrentar a dor, nesse momento, enquanto nós estamos agindo, enquanto nós estamos andando, enquanto nós estamos avançando, enquanto nós estamos lutando a nossa luta e a nossa guerra, enquanto nós estamos aqui focada, Deus faz de uma forma extraordinária com que os que estão ao nosso redor percebam o que há sobre as nossas vidas. Ruth, ela não estava preocupada de ser vista, Ruth, ela não estava preocupada de ser percebida pelos outros. Ela só queria enfrentar aquela dor e sair daquela situação de amargura junto com a sua sogra. Mas enquanto ela estava aqui focada e utilizando todas as suas ferramentas, as pessoas ao seu redor observavam. E é incrível que falam dela, essa daí é aquela. Ou seja, já haviam falado dela, já haviam o comentário sobre ela já era algo real. É aquela moabita que voltou com Noemi. No versículo 11, Boaz já falando com ela, vai dizer, bem falaram de você, que você é essa mulher determinada, que abandonou sua terra, que abandonou seu pai, que abandonou seu povo para vir de forma extraordinária, viver e abraçar um povo diferente. Ou seja, você saiu do comodismo e você avançou, você construiu um legado. Quando nós somos mulheres que transformam e que queremos viver resilientemente o destino nosso aqui na terra, enquanto estamos envolvidas com Deus, enfrentando as nossas lutas, nós estamos construindo o nosso legado. Nós estamos construindo um legado para os que estão ao nosso redor. Você já pensou nisso? Que enquanto você está enfrentando essa dor de agora, tem pessoas lhe observando e querendo copiar e querendo ser igual a você está inspirando outras mulheres. Mulheres que transformam, inspiram. Mulheres que vivem resilientemente, elas inspiram outras mulheres. Então, por isso que eu disse que esse é um tempo de ativação. Nós estamos sendo ativadas pelo Senhor para ativar outras mulheres. Sabia disso? Então, Deus está fazendo isso com você exatamente nesse momento histórico da sua vida. Comece a observar ao seu redor. Comece a observar o que é que está sendo dito de você. E o último ponto que eu quero falar está lá em Ruth, capítulo 4, verso 3. Quando a gente resolve avançar e não parar no lugar da dor, enfrentar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nós vamos aqui na terra descobrir e viver que todo esse processo que passamos, que todo esse ambiente de dor foi potencializado por Deus para alcançarmos o destino. E o destino é maior do que os seus olhos podem ver. O propósito é maior do que os seus olhos podem ver.
Ruth capítulo 4, versículo 3. Vou dar um pulo lá pro final, versículo 13. Vai dizer assim: então, assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi feita por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu a conceição, e ela teve um filho. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Uau! Uau, mulheres! Imagine se Ruth tivesse ficado em Moabe. Meu Deus do céu! Todo esse caminho que durou um tempo, que durou alguns anos, preparou Ruth para gerar, para participar da descendência do rei Davi. Preparou Ruth para participar, uau, escute isso, da descendência do Senhor Jesus. Do ventre de Ruth saiu a linhagem dos descendentes de Jesus. Você está imaginando o que é que vai sair de você? O que é que Deus está fazendo, que vai fazer através dessa situação? Não é por acaso. Deus não errou o plano, Deus não perdeu o controle. Nações, cidades, mulheres aqui e fora, no mundo todo, serão tocadas por você, serão alcançadas por você. Ambientes serão de morte, serão transformados em ambientes de vida por você. Mas é preciso que você agora tome a decisão, fazendo os passos lá que nós já citamos, de enfrentar, de ter consciência e enfrentar, de não se isolar, de deixar que o Espírito Santo lhe guie com disposição e criatividade, de ter clareza que você está agindo com um legado, construindo um legado, e assim agir com intencionalidade. Precisamos ser intencionais. A mulher resiliente, ela é intencional. A mulher que transforma, ela é intencional. Ruth o tempo todo agiu com intencionalidade, com determinação. Para de reclamar, para de murmurar. Vê além do que os seus olhos físicos não podem ver, porque é uma realidade de céu sendo construída sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua cabeça. E essa conferência é esse momento que Deus está usando para potencializar você. Essa é a noite em que Deus diz: tome posição. Você está disposta? Você está disposta a se posicionar agora? Você está disposta a dizer: eu não vou mais ficar nesse ambiente de dor? Escute, o ambiente de dor não é ponto de parada, não é ponto de permanência. Ele está servindo só para lhe alinhar, para lhe potencializar. Ele não é o fim, ele não define você. O que define você é o que está no coração de Deus. E você é uma mulher para esse tempo. Você é a mulher que Deus vai usar no pós-pandemia. Então se posicione. Assim como Ruth participou da geração da linhagem, da descendência de Jesus, você está sendo preparada para gerar vida, gerar salvação, gerar transformação, gerar renovo. É em você. Você é essa pessoa que o rio de Deus vai fluir transformando vidas. Vamos orar agora? Se você está disposta, eu quero orar com você. Eu sei que Deus, Ele trouxe mulheres específicas para essa conferência. Eu tenho orado desde quando falei com a Jane, que eu tenho orado por esse momento, que eu tenho orado para que Deus, de alguma forma, não imaginei que seria aqui. Aqui eu estou agindo com resiliência, eu tenho dificuldade extrema de trabalho online, de filmagem, mas o Espírito Santo de Deus tem dito: enfrenta, filha, eu estou enfrentando. E desde que Jane falou que a gente está orando, eu tenho orado para que Deus faça chegar aqui as mulheres que Ele quer potencializar, que Ele quer ativar, que Ele quer entregar chaves para girar e mudar e transformar. Então, eu quero orar com você. Eu quero orar para que isso aconteça na sua vida essa noite. E eu quero ouvir esses testemunhos todas as vezes que fala dessa conferência 2020. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Com o que o Espírito Santo está falando aí o seu coração agora. Coloca diante do Senhor.
Coloca, Senhor, olha, eu parei, Senhor, eu tive medo, Senhor, eu fiquei assustada, mas, Senhor, agora eu quero, diante da tua palavra aqui revelada em Ruth, no livro de Ruth, eu quero me posicionar. Eu não vou mais fugir da dor, eu não vou mais me esconder, eu não vou mais me isolar, mas agora, na ousadia, firmada com ousadia na tua palavra, eu vou me levantar como mulher na qual o Senhor tem um propósito. Eu vou me levantar para, nessa situação adversa, viver o novo. Eu vou me levantar para, nesse deserto, eu florescer. Eu não vou parar aqui, eu não vou morrer no deserto, porque eu vou avançar para viver e gerar vida nessa terra. Pai, fortalece as suas filhas. Pai, sustenta as suas filhas. Pai, derrama agora sobre elas renovo de mente, renovo de alma, renovo espiritual, para que elas possam, em cada ambiente que elas estiverem, gerar vida, gerar transformação. Deus, levanta ousadamente suas filhas, para que no pós-pandemia elas possam transformar ambientes, elas possam ter atitudes resilientes e assim, agora, florescendo, gerar vida por onde passarem, exalarem o bom perfume de Cristo. Assim te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Deus. Uau, que bom, gente. Eu queria ter um termômetro aqui para vocês aferirem como eu estou diante da palavra. A palavra mexe muito comigo. Eu quero agradecer a Jane, a Igreja Presbiteriana, pelo carinho, né, que sempre tem comigo. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todas as mulheres que estão nessa conferência e que seja um tempo de ativação para que vocês possam viver o propósito de Deus aqui na terra. Deus abençoe e até a próxima. Aleluia, palavra abençoada. Que Deus continue usando a nossa irmã, pastora Edmar, poderosamente para a sua glória. Que Deus abençoe, irmã. Foi um privilégio tê-la mais uma vez conosco, né? E eu sei que Deus vai ainda nos dar a oportunidade de estarmos juntas em outras conferências. Você foi abençoada? Eu fui. Nós louvamos a Deus, porque Ele fala através da sua palavra. Nós engrandecemos o nome do nosso Deus. Mas agora, chegou um momento também que nós não poderíamos deixar passar em branco, né? Hoje, o nosso pastor está ficando mais novo, nosso pastor Júnior. E eu gostaria de chamar a nossa irmã Neide, né? A nossa intercessora, uma irmã de oração, uma das nossas intercessoras que está entre nós, para trazer um mimo da SAF para o nosso pastor. E gostaria também de chamar o nosso pastor Walter, que está aqui conosco, para orar pela vida do nosso pastor Júnior. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu gostaria de deixar só um versículo para o pastor Júnior. Isaías 42, versículo 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra. Pus nele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Que Deus continue te usando, irmão, com poder e graça nesse tempo, para fazer diferença. Eu louvo a Deus por você existir, né? E nós temos duas ligações. Além do sangue de Cristo, ainda temos o sangue do amor que corre nas nossas veias, né? Eu tenho o privilégio de ser irmã mais velha do pastor Júnior. Não parece, mas sou. Glória a Deus. Irmã Neide tem a oportunidade de cumprimentar o nosso pastor. Seja bem-vinda, irmã, entre nós. E o pastor Walter vai orar e finalizar, né? Gente, já está acabando o nosso primeiro dia de conferência, mas não tem problema, amanhã tem mais e você pode aí mandar o link para suas amigas, né? Aquelas que não conseguiram assistir hoje, amanhã nós temos ainda bênçãos sem medidas do Senhor para as nossas vidas. O pastor vai orar. Amém, oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida do Júnior, carinhosamente conhecido por todos nós.
pela vida do pastor Júnior, também carinhosamente conhecido por todos nós. Obrigado pela vida desse servo do Senhor, que o Senhor colocou entre nós, na nossa vida, que o Senhor esteja a abençoar, a cuidar, a suprir as suas necessidades, a usar a sua mente e a sua boca como instrumentos, ó Deus, do Senhor, para abençoar tantas outras vidas como o Senhor tem feito todos os seus dias. Cuida dele, supre, Senhor, as suas necessidades, que muitos anos de vida estejam sobre a sua vida, sobre ele, que a graça, o cuidado do Senhor esteja na vida dele, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dele, doada à nossa vida, à nossa igreja. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns para o nosso pastor? Eu convido você aí em sua casa, vamos cantar parabéns? Vamos lá? Vai, José. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos declarar a bênção arônica? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até amanhã, gente. Paz do Senhor, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa muito importante, muito especial na minha vida, que é o pastor Júnior. Hoje é o dia de comemorar o aniversário dele e o aniversário do nosso casamento, onde tudo começou a partir do sim, nosso casamento, dia 29/10/2016. E como é bom dizer todos os dias sim para você. Obrigada por ser esse homem, amigo, companheiro, que me ensina, que me suporta, que vive o que prega, que me faz ter orgulho de dizer que sou sua esposa, aquele homem que vive e me ensina, como 1 Coríntios que diz que o amor é paciente e é bondoso, assim você tem sido comigo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor de Deus jamais acaba. E ele tem sido assim na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida tem sido dessa forma. E assim você tem me ensinado, tem caminhado junto. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada por estar, por ser esse homem tão incrível e que me alegra todos os dias. Obrigada, marido. Eu te amo e te amo. E só tenho a agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, através da sua vida. Te amo, marido.